Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao Senhor, porque eu sempre gosto de destacar isso, mesmo que nós sejamos indignos, por sua graça, por seu amor, Ele nos usa. Jamais subirá no púlpito uma pessoa merecedora de estar aqui, mas o Senhor, bondosamente, graciosamente, Ele nos dá essa oportunidade de falarmos um pouco de um Deus eterno. Como falar de um Deus eterno? De um Deus que a gente não consegue compreendê-lo na sua plenitude. E eu fico muito feliz porque o Senhor, Ele nos concede essa oportunidade. E eu quero trazer uma mensagem para os irmãos, para nós refletirmos, que está em João capítulo 5, que foi o texto lido inicialmente, mas eu gostaria de ler de novo, para que nós possamos pensar um pouco sobre isso. João capítulo 5. De antemão queria pedir perdão aos irmãos caso eu tussa ou tenha algum tipo de pigarro, porque nessa semana foi bem difícil, eu achei que nem ia dar certo pregar hoje. De manhã também estivemos aqui na escola bíblica dando aula e estava ali me segurando para não cantar alto, né? Que a vontade que tem, principalmente num louvor desse, é de você gritar o mais alto que pode, só que aí acaba a voz. Então, de vez em quando, pode ser que eu tussa aqui, mas fiquemos atentos à mensagem. Eu espero que Deus tenha misericórdia de mim e me use para mim mesmo e para os irmãos. Amém? Capítulo 5, nós vamos ler até o versículo 16. Vou tentar ler um pouco mais rápido, já que nós lemos no início. Diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, e nestes alpendres jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo do Senhor descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, e ali era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu àqueles homens: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Então perguntaram para ele: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. E depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no dia de sábado. Amém? Irmãos, lendo esse texto, eu queria que os irmãos fizessem um esforço para pensar, para imaginar, como se isso fosse um grande cenário, e que vão acontecer 3 cenas. Acontecem muitas coisas, mas eu quero destacar nessa mensagem 3 cenas para falar sobre esse evento que aconteceu ali, certo? Eu dividi em cenas. Estas cenas, enquanto eu estiver falando, provavelmente algum de nós ou já viveu algo semelhante, ou está vivendo, ou ainda viverá. Existe uma grande possibilidade disso acontecer com cada um de nós, certo? No decorrer daqui da ministração, a gente vai fazendo essa análise
Mas uma destas cenas, com certeza, já aconteceu com você, pelo menos uma delas. Mas em diversos momentos da nossa vida, nós meio que voltamos a um estado que nós não deveríamos estar. E eu quero fazer essa reflexão baseado justamente nesse pensamento. A gente tem que ouvir, fazer uma análise de nós mesmos e perceber se nós estamos inseridos dentro de alguma destas realidades. Amém? No cenário que nós lemos, a primeira cena que eu quero destacar, embora o texto comece dizendo que Jesus chegou àquele lugar, mas eu queria falar da primeira cena, que é a cena do sofrimento e da esperança vazia. Geralmente, quando a gente vai falar desse paralítico, a gente foca muito especificamente na doença dele. A gente olha muito para a doença em si, mas a gente não para pensar no que aquela pessoa viveu durante toda a sua vida doente. O texto bíblico é claro em dizer que ele passou 38 anos doente. A gente não sabe com quanto tempo ele começou a ter essa doença. A gente sabe o tempo que ele ficou doente, 38 anos, certo? E se a gente contextualizar, principalmente quem trabalha em hospital ou tem algum parente com uma doença, você vê o quão difícil é lidar com uma pessoa enferma, uma pessoa que requer cuidado, uma pessoa que precisa do seu auxílio para levá-la a algum lugar. Quando a gente vê alguém assim, o nosso espírito cristão se entristece muitas vezes porque você não quer ver aquela pessoa daquela forma. Agora eu quero que você pense esse homem há 38 anos doente, e o texto bíblico diz que há muito tempo ele estava no tanque. Nesse tanque aguardando algo, que a gente vai já falar o que é, mas ele está ali naquele ambiente, passando por diversas situações difíceis que o texto não relata, mas a gente pode pensar em possibilidades. Né? Existem textos bíblicos que nós podemos pensar sobre isso. Então, além do sofrimento físico que ele tinha, obviamente nós podemos também entender que ele tinha um sofrimento psicológico. É muito provável que uma pessoa na situação desse homem, vivendo 38 anos doente, e muito tempo num tanque, sofrendo, padecendo, precisando do auxílio de outras pessoas, esse homem já estivesse com a sua mente completamente tomada por um sentimento de morte ou de qualquer outra coisa, uma depressão profunda. O texto não diz, mas a gente pode entender isso. Eu acredito que sim. Se a gente passa assim 5 dias acamados, nós já ficamos entristecidos. Imagine o tempo que esse homem estava doente. O ponto principal dessa mensagem não vai ficar aqui. Eu quero, antes de falar sobre o aspecto principal, trazer um pouco sobre isso, para a gente pensar na vida desse homem e após isso a gente chegar aonde o Espírito Santo me direcionou a falar. Então, esse sofrimento físico e psicológico. Depois, a gente tem o sofrimento da rejeição. Por quê? Porque a Bíblia diz que nunca tinha ninguém que o ajudasse. Provavelmente alguém o ajudava a chegar até o tanque todo dia. Eu que trabalho rodando Fortaleza inteira, eu passo em alguns locais e tem alguns pedintes de cadeira de roda que todos os dias ele está num local parado no meio do sol quente que alguma pessoa levou ele para lá. E aí, se ninguém tiver misericórdia dele o dia inteiro, ele vai passar o dia lá sofrendo sem ganhar nada. Então, esse homem, ele estava nesse lugar todos os dias sendo rejeitado, porque se acontecesse o movimento das águas, que a gente vai também já falar um pouco mais, ninguém levava ele. A Bíblia não disse que tinha coxos, cegos e paralíticos. Quem é cego sabe andar, se precisar pode ir para o tanque. Quem é coxo, ele anda com dificuldade, dá para ir também. Agora quem é paralítico não dá não, precisa dos outros. Então isso agrega mais ao sofrimento psicológico dele que eu falei anteriormente, certo? Eu estou querendo tirar o foco só do sofrimento físico, que é o que geralmente as pessoas falam. Eu quero justamente trazer mais sofrimento para ele, para a gente ver a realidade dele. Principalmente olhando para a nossa vida, que a gente não pode ter uma dorzinha de cabeça que a gente já está para morrer, certo? Isso é real.
Outro sofrimento também que pouca gente fala é o sofrimento de estar num ambiente insalubre. Fazendo pesquisas sobre o local, entende-se pelos arqueólogos, os estudiosos, que aquele local, aquelas águas, eram utilizadas para fazerem os rituais de banhos cerimoniais. Ou seja, mulher com fluxo de sangue, gente que foi curada de lepra, certo? Sacerdotes, quando iam se purificar, até animais poderiam ser lavados naquelas águas. Não é que ficava aquela poça d'água, todo o tempo a mesma água. Tinha um processo que acontecia, que a água era meio que trocada, mas nunca era completamente trocada. Então, essas pessoas que estavam ali, cego, coxo, paralítico, os outros usavam essa água também para alguma coisa, para se banhar, para se lavar de alguma forma. Fora isso, imagine uma coisa, irmãos. Como é que esse povo ia no banheiro, naquele lugar? Imagine o fedor daquele lugar. Imagine a sujeira daquele lugar, certo? Então, todo esse contexto do local, a gente tem que pensar, por quê? Porque se a gente olhar só para a questão da doença, parece que a gente meio que não dá o devido valor àquilo que o texto bíblico está querendo passar. Era uma vida de sofrimento muito amplo, não era uma coisa só, eram diversas coisas, entendeu? É a mesma coisa que uma pessoa chegar no hospital aqui, numa situação deprimente, deplorável de doença, e ficar jogado no corredor do hospital, sofrendo todo tipo de coisa, e o pessoal jogar uma lata de lixo perto, e o fedor de uma coisa e outra. Quem é que consegue ficar num ambiente desse sem sofrer, além da própria doença, né? Além disso, tem o sofrimento da incerteza da sobrevivência. Como é que esse homem vivia? Comia, bebia água. Como é que era a alimentação dele nesse lugar? Ninguém pensa nisso, né? Aqui a gente está na igreja, tem um bebedouro bem ali, tem um banheiro, tem tudo, né? Mas como é que era a sobrevivência? Ele vivia de quê? Geralmente pessoas doentes eram marginalizadas porque na cabeça do judeu, o doente, ele estava daquele jeito porque ele estava em pecado. Esse era o primeiro ponto. Segundo, gente assim, ninguém queria chegar perto dele. Mais outro tipo de rejeição, né? Então ele estava sofrendo com diversas coisas e o próprio povo dele olhava para ele, via ele como um pecador que não merecia a misericórdia, embora na lei dizia que os pobres deveriam ser sustentados, né, as viúvas, dentre outros, pelos judeus, o que eles deveriam fazer de alguma forma, mas não era aquela forma comum de chegar na pessoa, de ter um tratamento diferenciado, podia mandar alguém levar, ou eles levarem e jogarem a comida lá, porque eles não queriam se achegar a essas pessoas. Então, de acordo com esse contexto, estudiosos dizem também que provavelmente esse homem sobrevivia de doações de outras pessoas que iam até Jerusalém, certo? Mas era incerto. É o que eu falei agora há pouco. Imagine você, uma pessoa numa situação dessa, de ter essa necessidade de ajuda de alguém, passar o dia no meio da rua sofrendo e em algum dia não receber nada. Chegar em casa e já passou o dia sofrendo, não comeu nada, vai comer o quê? Vai viver de quê? Não existia assistencialismo como tem hoje, não tinha Bolsa Família. Para ele fazer uma compra que dava por mês. Não tinha essas coisas. Então, olha o tanto de coisa que a gente já falou aqui de sofrimento. Esse homem passava, né? Outro ponto que talvez esse tenha perturbado mais, eu já falei um pouco antes, foi a questão da vida dele, né? Ele vivia uma esperança sem sentido, baseada numa crendice popular. Quando a gente lê esse texto, se você der uma olhada no versículo 4, diz assim, ó: um anjo descia em certo tempo e agitava aquele tanque, aquela água. Tem pessoas que acreditam que acontecia isso mesmo. Gente, isso é apenas uma descrição. Isso era uma crença popular. Deus não fazia tipo, como a gente chama aqui no Ceará, ele não fazia um bambolim. Quem é que vai primeiro lá e vai ser curado? Deus nunca curou ninguém assim. Naquela época, existia essa crença, e isso eu estou falando baseado no que muitos estudiosos disseram, de que um anjo descia ali, movimentava a água, e quem pulasse seria curado, mas não era uma coisa real. Tanto é
que algumas Bíblias de vocês pode estar entre colchetes essa passagem. Por quê? Porque nos manuscritos mais antigos não consta essa informação. Então, os tradutores fizeram questão de colocar entre colchetes para mostrar que era uma realidade que pode ter sido colocada por algum escriba, para que a gente soubesse que aqueles homens que estavam lá viviam nesse tanque com essa esperança, ou seja, uma esperança que nunca ia acontecer. Ele podia passar o tempo que fosse da vida dele lá, e os outros também não seriam curados. E você pode me dizer assim: irmão, então como é que ele disse que outros eram curados? Será que eram? Aqui, se você for no Canidé aqui, vai ter milhares de pessoas dizendo que foram curados por Padre Cícero. E foram? Quem quer acreditar em algo, até cria para si mesmo uma história para acreditar naquilo. Se você quer acreditar em algo, você pega uma mentira e transforma em verdade. Eu acredito que ninguém foi curado porque eu não entendo, e leio a Bíblia e não entendo, que Deus fazia esse tipo de coisa. Eles acreditavam nisso, tinham essa esperança, mas era uma esperança vazia. E muitos de nós estamos de forma semelhante ao paralítico, em alguns aspectos. A gente está colocando muita esperança da nossa vida em coisas que não levam a nada e não nos levarão a absolutamente nada. A gente está esperando, às vezes, uma cura, um milagre relacionado a algo financeiro ou a qualquer outra coisa, trazendo aqui de forma mais ampla, e apoiando a nossa fé e nossa esperança em coisas, pessoas ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. Mas eu quero te dizer, não vai dar certo porque não está ligado à vontade de Cristo. Se você estiver ligado à vontade de Cristo, aquilo ali vai dar certo e vai progredir e prosperar. Você pode questionar, você pode dizer que existem muitas pessoas que falam que receberam assim, mas eu entendo que o diabo ele também dá coisas para as pessoas, né? Para que as pessoas fiquem aonde ele quer que elas estejam, certo? Então, nesse caso, elencamos aqui diversos sofrimentos que esse homem sofreu, que esse homem passou, e a gente agora não vai ter o foco apenas mais num só sofrimento, que era o físico. Vejam todo esse contexto, né? Então, algumas perguntas que eu acho que vale a pena a gente fazer ao nosso próprio coração. Já falei aqui um pouco sobre isso, que é: quantos de nós estamos vivendo esperando algo que nunca vai chegar? Irmão, e como é que eu vou saber que nunca vai chegar? Eu estou esperando tanto, querendo tanto isso, eu tenho colocado todas as minhas fichas, apostando nisso que vai dar certo. Orar, colocar diante de Deus, porque o Espírito Santo, ele nos fala, ele nos incomoda, ele gera no nosso coração um desejo de permanecer ou de sair daquilo que não está no centro da sua vontade. Mas sabe o que é que a gente quer fazer? A gente quer viver nessa esperança, procurando alguma coisa para nos auxiliar a chegar até aquilo que a gente quer, como esse homem estava querendo. Amém? Só que diante de um cenário de sofrimento tão grande como esse, chega a cena mais importante. Jesus invade a cena. Jesus chega naquele lugar. Imagine aquele homem chegando com os seus discípulos naquele lugar. Interessante que tinha uma festa que não especifica qual era a festa, mas provavelmente era a festa da Páscoa, festa extremamente importante para os judeus e para Jesus. Mas Jesus preferiu ir logo lá no tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, porque ele foi usar a sua misericórdia naquele lugar. As pessoas ali estavam esperando uma misericórdia que não era a misericórdia de Deus, mas a verdadeira misericórdia chegou naquele lugar. Jesus chega sem ninguém chamar. Jesus vai direto ao paralítico, sem precisar o paralítico falar absolutamente nada, porque o texto diz que ele sabia o que ele já tinha passado, o que ele passava, conhecia a vida dele. E eu particularmente entendo que quando Jesus fala, o texto fala que Jesus sabia, ele sabia porque ele é onisciente. Nós falamos hoje de manhã, como ele é completamente Deus e completamente homem, nesse momento que ele chegou ali, a sua onisciência
já é manifestada porque ele sabia de todo esse sofrimento que esse homem passava, tudo. Então ele sabe o que a gente passa, irmãos. Parece que em alguns momentos a gente esquece disso, a gente esquece que o Senhor sabe. A gente esquece que nos momentos mais angustiantes da nossa vida, Cristo está ali e Ele conhece essa dor tão profundamente que Ele está do nosso lado, querendo que a gente perceba a sua presença e busque a sua face. Embora o paralítico não tenha buscado, porque não sabia nem quem era ele. Mas Jesus chegou diante daquele homem. E quando o Senhor chega diante do homem, Ele faz uma pergunta. Uma pergunta que parece nem fazer muito sentido, né? Você quer ser curado? Quem é que numa situação daquela não quer ser curado? E principalmente pelo fato de o próprio texto dizer que o homem estava esperando esse tempo todo no tanque querendo ser curado nas águas. Jesus queria ouvir da boca daquele homem que ele queria ser curado. Mas a resposta do homem foi o quê? Que ele sempre queria ir e nunca tinha alguém para levar ele. Provavelmente esse homem entendeu até errado a pergunta de Jesus. Como é que ele ia imaginar que Jesus iria curá-lo? Talvez ele pensou assim, olha, eis a oportunidade de alguém que pode me levar ao tanque se eu precisar. Esse homem está interessado em saber, então já vou logo dizendo aqui que ninguém quer me levar, porque quando tiver a oportunidade, eu já digo, Senhor, me leve para lá. E quando ele contou essa história e disse para Jesus isso, Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Como é que esse homem ia levantar sem conhecer Jesus, sem saber que ele era o Messias, sem saber que ia ser curado? Ele teve um momento de fé. Eu entendo que ali houve uma ação do Espírito Santo no coração daquele homem, não obrigando ele, mas convencendo ele para que ele tomasse essa atitude e ele fosse curado. E Jesus fez essa obra que aos olhos de muita gente hoje não é nada demais curar uma pessoa, parece, né? Parece que a gente já se acostumou com os milagres de Jesus e está tudo normal. Eu não sei se por causa da nossa medicina tão avançada, a gente acha que é bobagem. Eu acho que se Jesus curar uma pessoa hoje aqui, se tivesse uma pessoa tetraplégica aqui, Jesus curasse, alguma pessoa ia arranjar um jeito de dizer que foi qualquer outra coisa menos um milagre. Porque hoje é assim. Mas aquele homem creu, e assim que ele creu, ele se levantou e andou. Diante desse contexto que eu falei inicialmente, eu acho interessante a gente pensar agora sobre o ponto principal da mensagem, que foi o que Deus me tocou mais fortemente, e que quando o pastor falou comigo sobre essa oportunidade, não foi de imediato, mas com pouco tempo foi o que me veio à mente. Me veio a palavra, duas palavras, a primeira foi insensibilidade e a outra foi indiferença. E pasmem, irmãos, estes males, eles não estão entrando, eles entraram na igreja. Eles já estão na igreja, eles já fizeram morada na igreja, no coração de muita gente. Muitos de nós, para não dizer que todos de nós, em algum momento, agiu ou age dessa forma insensível, indiferente, com coisas que nós não podemos agir insensivelmente ou de forma indiferente. Pode ter certeza, faça uma análise da sua vida. Faça uma análise quando você passa na rua e vê uma pessoa agonizando e você anda como se não tivesse nada ali. A gente não sente mais, irmão. A gente não sente mais o desejo de ajudar a pessoa, de conduzir uma pessoa que está morrendo para um local. A gente perdeu isso, que é uma característica completamente ligada ao Espírito Santo na vida do crente. A igreja primitiva, quando naquele contexto de paganismo, as pessoas, as mulheres tinham filhos e jogavam no lixo, a igreja ia lá e pegava a criança para criar. Ela fazia um papel na sociedade que todos viam. Por quê? Porque a igreja não era insensível. Contrário a isso, a igreja era sensível à voz do Espírito Santo. E para ouvir a voz do Espírito Santo, se a gente não tiver com o nosso ouvido aguçado, espiritualmente falando, com essa sensibilidade aguçada em nós, a gente não percebe. Às vezes a gente perde algo da parte de Deus por falta disso.
Então, nesse ponto, que é a cena da insensibilidade e indiferença daqueles que estão sem Deus, a gente vai ver o que é que aconteceu aqui. Depois que o homem sai, foi curado e saiu, no versículo 10 diz assim, ó: então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Gente, como é que uma pessoa está há 38 anos doente, falando aqui no nosso termo popular, comendo o pão que o diabo amassou? Eu vejo a pessoa sendo curada e eu vou reclamar porque essa pessoa se levantou no sábado curada. É muito demônio, irmão. É muito Satanás nos cora, é insensibilidade, indiferença, tudo que você puder imaginar. E tem crente assim hoje. Por quê? Porque às vezes o legalismo opera muito mais fortemente na vida destes do que a graça de Deus. Não é verdade? E falar de legalismo para fariseu é prato cheio, certo? Só para os irmãos terem um contexto assim mais geral, essa citação dos fariseus dizendo que não podia levar a cama, né, a maca no dia de sábado, tem uma citação em Neemias e Jeremias falando sobre não poder adentrar as portas da cidade levando coisas. Só que isso era relacionado a quem ia trabalhar em Jerusalém, não podia trabalhar. Isso aqui não tem nada a ver com trabalho. Ele foi curado, ia para a casa dele, o homem saiu de um estado de miséria, de destruição e recebeu vida por causa de Jesus. E essas pessoas apegadas a um discernimento perverso, distante de Deus, olhou para aquele homem e ao invés de se alegrar, ficou com raiva e ainda disse para ele: você não podia fazer isso. Você não pode fazer isso. E sabe por quê, irmãos? Eles tinham a lei, e a gente tem a Bíblia toda hoje com o Novo Testamento. Eles tinham só o Antigo Testamento, né? Mas sabe o que é que aconteceu? Para vocês entenderem um pouco aqui. Os judeus, com esse legalismo deles, eles pegaram a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os demais livros, e durante muito tempo eles começaram a ter interpretações dos textos. Assim como eu tenho, o pastor tem, vocês têm quando leem. Só que quem fazia mais isso eram os rabinos. E os rabinos começaram a ter interpretações muitas vezes fora do que o texto bíblico estava ensinando. Só que como eles eram rabinos, pessoas que faziam parte daquele contexto religioso eram importantes, a interpretação deles é o que ficou. Eles chamavam isso de Mishnah, que era justamente a interpretação que era mais oral, não tinha nada escrito, certo? Então, inclusive, para quem quiser pesquisar depois, é interessante para vocês verem a que ponto isso chegou. Isso se sustentou até depois da morte de Cristo, e eles tinham a Mishnah, que era somente a interpretação oral, eles escreveram toda essa interpretação. Então, o que era somente oral passou a ser uma coisa escrita, e eles fizeram outra interpretação, só que agora da Mishnah, que foi a Guemará. E depois disso, eles juntaram as duas coisas e criou-se o Talmud. Quem já ouviu falar? Pronto. O Talmud é simplesmente tudo que está escrito relacionado à lei, com relação a interpretações que eles tiveram. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Muitas das interpretações deles eram coisas ligadas ao legalismo deles. Jesus fala sobre isso. Existem vários textos do Novo Testamento, Jesus confrontando eles por causa disso. Então, esses homens, eles começaram a pegar a lei e favorecer eles mesmos com a interpretação, certo? Você vê, em certo momento, Jesus disse assim para eles, em Mateus capítulo 6, 5, 6, disse assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo como a ti mesmo e odiarás o teu inimigo. Onde é que tem na lei isso aí? Tem na lei, odiarás o teu inimigo? Não tem. Ou seja, ouvistes o que foi dito, tradição oral. Era a percepção que eles tinham do texto. Então eles entendiam
que o inimigo deveria ser odiado, mas não era real. Isso não estava na lei, eles interpretaram dessa forma. Tudo isso que eu estou falando aqui tem relação com isso que eu falei, da reação deles em relação à cura desse homem. Então, qual é o ponto que a gente tem que pegar disso aqui? Quantos de nós não nos apegamos a certos textos bíblicos com interpretações particulares e a gente acaba, muitas vezes, acabando com a vida de alguém? Recentemente a gente estava num GV, começamos a falar sobre algumas coisas, o irmão Gideon estava lá, o irmão disse assim, olha, no passado não podia fazer isso, isso e isso, não tinha nada de bíblico, era interpretação criada. Ou seja, esse irmão atribuiu diretamente muitas dessas interpretações feitas por homens a algumas coisas que aconteceram na sua casa, que afetaram de alguma forma a vida dele e seus parentes. Então, isso aconteceu durante toda a história e acontece hoje. Se a Bíblia não for compreendida, direcionada pelo Espírito Santo, com um bom estudo bíblico, a gente vai pegar texto bíblico, convertê-lo numa verdade que agrada o nosso coração e a gente vai atingir pessoas e acabar com a vida delas. A gente não vai ajudar a salvar essa pessoa. A resposta desses fariseus aqui, quando esse homem foi curado, era pular de alegria e glorificar a Deus. E eu estou dando o exemplo desse milagre. Se nós pegarmos todos os milagres que Jesus fez, inclusive os do sábado, não existe em nenhum deles um sentimento de alegria pelo que aconteceu com a pessoa. Todos eles foram contestados pelos fariseus, porque os religiosos não aceitavam o testemunho de Jesus. Por quê? Porque Jesus cumpria a lei do jeito que ela era, e ele confrontava a percepção equivocada daqueles homens sobre a lei. Então, vamos refletir sobre isso, para que a gente não tenha uma interpretação da Bíblia diferente da realidade de Cristo, e a gente não seja canal de maldição e destruição, quando a gente tem que ser de bênção e salvação para as pessoas. Amém? Aí eu coloquei alguns pontos aqui que eu espero que dê tempo. Se não der, o Senhor, Ele vai falar mesmo assim. Eu entendo que existem caminhos, né, para que a gente chegue nessa insensibilidade. É uma coisa sorrateira, irmãos. Às vezes, a gente acha que para haver esse afastamento entre nós e o Senhor, entre nós e a vontade de Deus, precisa de uma coisa muito grande para que a gente se afaste do Senhor, mas não. Tem coisas que elas vão devagarinho, surgindo, a gente vai aderindo, de repente aquilo ali já nos torna pessoas semelhantes ou piores aos fariseus. E eu digo piores por quê? Porque também em Mateus capítulo 24, se eu não me engano, o Senhor Jesus diz para eles: vocês percorrem o mundo todo querendo fazer um prosélito e depois fazem desse prosélito, que era a pessoa que se convertia ao judaísmo, fazem dele um filho do inferno 2 vezes pior do que vocês. Ou seja, às vezes a gente age pior do que os fariseus, por incrível que pareça. Então, enquanto eu estou falando aqui, vão refletindo sobre isso. Será que eu estou pegando o texto bíblico, interpretando errado, para essa interpretação validar o que eu quero, e isso está me afetando a vida das pessoas que estão ao meu redor, e isso está afetando o meu evangelismo com alguém? Gente, tem pessoas que quando vai pregar, evangelizar, nem pregar sobre o inferno não sabe. A pessoa já coloca um jugo infernal sobre aquela que está recebendo a palavra, de uma forma que nunca mais ela vai querer ouvir evangelho. Por quê? Porque às vezes a gente dá uma ênfase e trata o texto de uma forma que a gente não pode pregar de uma maneira semelhante a Jesus. Com amor, com graça, mas deixando claro para aquela pessoa que o inferno existe. Não é chegar logo e dizer assim, ó, você vai queimar eternamente no inferno, se converta logo, seu miserável. E tem gente que faz esse tipo de evangelismo, certo? Então esse caminho que é sorrateiro, eu coloquei um ponto aqui que diz assim, uma das coisas, né, que fazem com que nós cheguemos a esse ponto de insensibilidade e indiferença. Quando nós começamos a deturpar ou rejeitar a palavra de Deus para benefício próprio, como eu já falei aqui em alguns momentos.
coloquei o exemplo dos escribas e fariseus. Vocês lembram que Jesus chegou em certo momento para os fariseus e disse que eles faziam esse procedimento quando eles diziam, pervertendo a lei, que para que os seus pais não usassem do seu auxílio financeiro e da sua vida para ajudá-los, eles se diziam sacrifício, korban, essa é a palavra que está lá no texto. Para que os pais não tivessem nenhum tipo de auxílio deles. O que é que eles faziam? Naquela época existia uma lei que quando você oferecia em sacrifício algo, isso era consagrado ao Senhor. Eles usavam esse argumento para oferecerem as suas próprias vidas e o que eles tinham, para que se os pais precisassem deles, eles não podiam ajudar, porque eles diziam, sob pretexto, que eles estavam fazendo um sacrifício a Deus. Com isso, eles se livravam da obrigação com os pais. E Jesus falou isso, quem quiser ler, está em Marcos 7, do 9 ao 13. Vejam que, nesse primeiro ponto, eu estou falando sobre quando a gente começa a deturpar ou a rejeitar a palavra. Isso é uma das coisas, que chega sorrateiramente. A gente vai de pouquinho, de repente a gente está fazendo pecados muito piores, certo? A gente tem o caso de Saul no Antigo Testamento, em que, em certo momento, mal recebeu o chamado de Deus através do profeta Samuel, mal recebeu. Samuel disse para ele que ele aguardasse que haveria um sacrifício que ele faria, Samuel faria. Saul disse, tudo bem, beleza. Só foi aparecer uma prova pequena que o Saul não quis nem saber, pegou os sacrifícios e ele mesmo fez. Isso foi um pecado que no capítulo 13 de 1 Samuel vai dizer que, nesse texto, dizer que o reino dele passou por causa dessa desobediência. Além disso, depois, Saul também, ao invés de cumprir aquilo que Deus tinha ordenado, que era dizimar os amalequitas, ele pegou o quê? Guardou o rei e o melhor do gado para ele, e depois, usando o pretexto de que queria oferecer os sacrifícios para Deus, falou isso para Samuel, e Samuel disse para ele que Deus queria obediência e não sacrifício. Então, nesse ponto, a gente cita esses dois exemplos para ver que as pessoas, elas não só rejeitam, como deturpam a palavra para justamente o seu coração fazer a sua própria vontade. Então, isso aqui com você pode ser diferente comigo, mas a gente acaba, de alguma forma, adaptando o texto bíblico justamente a isso que a gente quer. Isso vai gerando insensibilidade no nosso coração. O outro ponto também que eu quero falar é quando nós nos encantamos com as coisas do mundo. Esse talvez seja o mais conhecido, porque as pessoas hoje que estão na igreja, claramente elas estão tão encantadas com o mundo que elas estão trazendo o mundo para a igreja. E elas estão empurrando com força para ver se os pastores aceitam, para ver se a igreja aceita. O pastor até esses dias pregou e falou sobre isso, alguma coisa sobre isso, mas é uma realidade. A gente vê no Novo Testamento uma pessoa que andou com o apóstolo Paulo, que pregou o evangelho com Paulo, que em algumas cartas o apóstolo Paulo mandou saudação para outra igreja e disse assim, olha, Demas também manda saudações para vocês, mas depois diz que Demas amou o presente século e deixou o evangelho, se tornou insensível ao evangelho, preferiu viver de acordo com os prazeres do mundo do que o evangelho, porque o evangelho é cruz, é renúncia, e para uma pessoa que tem algum tipo de inclinação para aquilo que é desagradável a Deus, ela vai buscar qualquer subterfúgio para agradar esse coração e se distanciar de Deus do jeito que o Demas fez também. Nós vemos o caso do jovem rico. A Bíblia diz que Jesus amou esse jovem. E esse texto, inclusive, para quem acompanha um pouco de teologia, é um texto que os calvinistas se estribucham, porque diz que Jesus amou o jovem. O texto é claro. Só que o jovem era apegado às riquezas e deixou Jesus porque não quis se entregar ao mestre. Então é o prazer pelas coisas do mundo. A gente vê o caso de Ló. Quando Ló recebeu a oportunidade de escolher aonde ia morar, adivinha onde ele olhou? Para onde ele olhou? As campinas belas, né?
É tipo assim, Deus te colocar em cima da cidade e diz assim, ó, escolhe aqui, aí tu vai lá para o Aldeota, para o Cocó, né? Não olha a periferia não, tu só vai para lá, a praia é bem ali. Não é que não possamos ter coisas. O que eu quero dizer aqui, e o que os textos falam, é o apego àquilo que é do mundo e agradável ao mundo, à carne, e essas pessoas, elas tiveram essas inclinações que acabaram distanciando ela de Deus e, consequentemente, a vida espiritual destas pessoas foi sendo minada e elas foram ficando insensíveis à voz de Deus e indiferentes ao chamado de Deus. Quando queremos satisfazer os desejos pessoais acima da vontade de Deus, desejos pessoais que geralmente são carnais. Irmãos, quase todo mundo, quando vai fazer alguma coisa, do jeito que eu já tenho falado aqui, se propõe a fazer alguma coisa, ela arranja todos os motivos para dizer que Deus está aprovando ela. Nessa condição que citei agora, quando a gente quer satisfazer o nosso desejo pessoal, a gente sempre vai procurar algo que abone a nossa escolha. Sempre a gente vai desejar algo que faça com que Deus fale o que Ele não está falando. A gente vai ler um texto bíblico isoladamente, está vendo? Deus está mandando eu fazer isso aqui. E quando você faz essa vontade supostamente de Deus, que não é a vontade de Deus, você cai em declínio espiritual e, consequentemente, você vai perdendo essa sensibilidade do Espírito porque você está se distanciando do propósito e do foco maior do Senhor. Estou correndo para ver se dá tempo. Quando a gente coloca a racionalidade humana acima da sabedoria divina, esse é um problema que afetou e com força a igreja. Quantas pessoas aqui fazem faculdade ou fizeram e tiveram algum contato com um ateu severamente contra Deus? Você chega na aula, eu já tive contato com alguns. Gente, se você não tiver assim muita cabeça, ou você se indigna muito na hora e bate boca, ou você sai da sala porque você não aguenta. Por quê? Porque racionalmente a gente não vai entender quem Deus é, os propósitos de Deus. Sempre haverá essa dificuldade em nós. Nós estávamos falando hoje de manhã das naturezas de Cristo, como eu falei, e esse assunto, por exemplo, da existência de um Deus completamente homem, completamente Deus, enlouqueceu muitas pessoas e enlouquecem até hoje. A gente parar para pensar sobre um Deus que não tem princípio e nem fim de dias, a gente enlouquece completamente. Aí você chega num local que pessoas vão questionar a sua fé e vão justamente nesses pontos. E aí muitas vezes você não tem nenhum argumento bíblico para citar e para combater e defender a sua fé. Então, você começa a sucumbir ao argumento racional de alguém quando você deixou a sua fé ser atingida e você já está perdendo essa fé e passando para o lado dos que não têm fé. Por quê? Por causa do racionalismo humano. Gente, a fé é algo supra-racional, ela está fora. Se você não firmar a sua fé nessa verdade, em qualquer ambiente que você chegue, qualquer argumento que utilizem usando destes artifícios que eu falei, você vai cair. Primeiro, firme a sua fé. Depois, se necessário, defenda a sua fé. Todo cristão deveria defender a sua fé. Mas essa questão da racionalidade humana, ela tem atingido as pessoas e tem tirado as pessoas da fé. Não tem só tornado elas insensíveis e indiferentes como os fariseus eram com todos aqueles que foram curados, com os pecadores, com os que estavam à margem da sociedade. Esse ponto da racionalidade humana tem tirado a pessoa do caminho de Jesus. Então a gente tem que ficar muito atento a isso também. Existe um texto que está em Colossenses 2,8 que diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, que nós nos fortaleçamos nessa fé,
e que nós busquemos nos fortalecer no conhecimento de Jesus baseado naquilo que a Bíblia descreve e relata sobre ele. Amém? Estou perto de terminar. Quando buscamos reconhecimento pessoal em vez de glorificar a Deus. Outro ponto que também tem atingido a igreja grandemente. A gente vê o exemplo dos próprios fariseus. Mateus capítulo 6 vai falar sobre aquele momento em que eles oravam para serem vistos. Davam ofertas e dizimavam, faziam tudo para serem vistos. O reconhecimento pessoal para eles era o mais importante. E Cristo combate aquela atitude deles para que eles se voltassem para Deus, entendendo que tudo o que eles estavam fazendo deveria ser feito para que Deus recebesse e Deus fosse glorificado através da vida deles, não para exaltá-los. Amém? Então, o texto diz que eles oravam para serem vistos. A gente vê o caso de Herodes, quando recebeu aquela aclamação como Deus, e o texto bíblico diz que um anjo do Senhor feriu ele, e ele foi morto por causa disso. Antes, nós devemos fazer o quê? Quantos de nós estamos fazendo o que João Batista fez? Que ele cresça e eu diminua. Se eu passo a entender que eu nada sou e que tudo ele é, eu coloco a minha vida diante dele reconhecendo a minha miserabilidade, a minha pecaminosidade. Eu reconheço que ele é aquele que me purificou, que sem ele eu nada posso fazer, nada alcanço, nada consigo. Se eu entender que ele é que deve aparecer na minha vida, tudo mudará. Se eu fizer isso, eu tenho certeza plena que o Espírito Santo, ele vai atuar na minha e na sua vida. Ele vai tornar a gente sensível à dor do próximo. Ele vai tornar a gente sensível àquele que está caminhando para o inferno. Porque parece que a gente não crê mais que existe inferno. Parece que a gente não crê mais que as pessoas que estão sem Cristo, elas estão perdidas e condenadas. A insensibilidade da igreja está tão grande que não há mais sentimento prazeroso em fazer uma obra missionária, por exemplo, em falar o evangelho para alguém. Eu estou dizendo isso para vocês e principalmente para mim. Muitas vezes eu me pergunto, Senhor, eu não estou fazendo nada para o Senhor, está errado. Eu estou vendo essas pessoas aqui praticando essas coisas, vivendo desse jeito e parece que isso não me move. E a gente tem que fazer um esforço profundo, pedindo ao Espírito Santo esse tratamento dentro de nós, para arrancar de nós todas essas desgraças, essas mazelas que nos atingiram numa sociedade doente, perversa, que a todo momento na internet, na televisão, no rádio, prega as suas mentiras e nós somos atingidos por elas. Se o Espírito Santo não invadir o nosso coração, com o nosso coração aberto, esperando ele fazer essa obra, a gente vai ser igual ao pior, o fariseu que olhou para esse homem, e deveria se alegrar e dizer, bendito seja o Deus Todo-Poderoso que te curou, e estava arranjando motivo para falar. A gente não vai ser igual Jonas, irmãos, que sabia que Deus queria salvar um povo e se opôs a fazer uma viagem para Deus não salvar. Porque ele não queria que Deus salvasse os ninivitas. A gente quer salvação para nós. A gente vê a nossa vida desgraçada e quer o perdão de Deus todo dia. Mas quando a gente vê o miserável que está ali praticando todo tipo de coisa errada, a gente olha para ele e diz, esse aí merece o inferno, queimar eternamente. Esse aí não merece estar na igreja. Muitas vezes, o nosso coração pensa isso. Nosso coração enganoso que Jesus falou. E o Jonas via aquele povo e disse assim, rapaz, Deus não vai me mandar à toa para trazer uma mensagem para aquele povo. Ele quer alguma coisa com aquele povo. E eu sei o que ele quer salvar, mas eu não quero que ele salve. Jonas não estava aberto à vontade de Deus, estava insensível à vontade de Deus. Jonas estava voltado para si mesmo. Irmãos, faltam mais coisas, mas eu acho que aquilo que Deus queria que eu falasse, eu falei. Que o Senhor, com a sua graça, com o seu amor, traga sobre nós
mais e mais do seu espírito, da sua direção, e que nós possamos sentir essa direção, percebê-la, porque a sensibilidade é perceber, é sentir esse toque maravilhoso, e que a gente possa replicar para aqueles que estão perdidos em trevas, para aqueles que estão distantes do amor de Deus. E assim como nós fomos alcançados um dia, através de nós possamos alcançar pessoas e nos alegrarmos com aqueles que recebem algo de Deus. Porque só o que tem é crente que não se alegra mais com a vitória de ninguém. Sabe o que é que a pessoa sente muitas vezes? Inveja. E os fariseus eram invejosos. A gente está muito imitador de fariseu, na inveja. Os fariseus criam em anjos, irmãos. Os fariseus criam em ressurreição. Criam na escritura. Tudo isso a gente crê do mesmo jeito. E Jesus disse que eles eram invejosos. E a gente às vezes olha para a pessoa e fica com inveja dela, ao invés de glorificar a Deus, exaltar o santo nome de Deus e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade no nome de Jesus.